Boa noite a todos, paz seja convosco, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Nós iremos hoje, quarta-feira, ministrar uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. Eu quero desejar, pedir ao Senhor Jesus, venha direcionar essa mensagem ao teu coração nesse momento. Eu gostaria que você que pudesse, colocasse a mão na altura do seu coração, fechasse os seus olhos. Eu quero fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor Jesus que venha arrancar todos os empecilhos agora, espirituais, tirar todos os grilhões, que a mensagem venha de encontro ao seu coração hoje, em nome do nosso Deus. Fechamos os nossos olhos, com as mãos na altura do coração. Eu quero direcionar essa oração a você, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e soberano Pai, Deus da nossa vida, nos encontramos agora, Senhor Jesus, cada um no seu lar. Agora esse lar, Senhor Deus, é uma extensão dessa igreja, é uma extensão, ó Pai, da igreja do Evangelho Quadrangular. Várias pessoas, várias famílias agora, Senhor Jesus, estão reunidas, ó Pai, em volta do seu celular, do seu smartphone. Talvez, Senhor Jesus, eles estão no seu notebook agora, Senhor Deus, no tablet, ou até mesmo na sua Smart TV. Nós estamos ouvindo agora, não a voz do pastor Mateus Silas, mas sim, ó Pai, a voz de Deus para a nossa vida. Então, Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, rasga os céus agora e libere uma palavra profética, Senhor Jesus, para a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te dar alguns conselhos bacanas. Na verdade, eu vou te pedir algo. Você vai na aba de compartilhar esse vídeo e coloque no seu Facebook, coloque na lista de transmissão do seu WhatsApp, porque Deus ele vai falar algo muito tremendo nesse momento. Eu sei que tem muitas pessoas que necessitam escutar o que será ministrado aqui, o que será pregado para o seu coração, para a sua vida, em nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de deixar uma mensagem que está escrita no livro de Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e o versículo 22 em diante. Livro que escreveu o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, o versículo 22 em diante. Eu vou ler para você, talvez você esteja sem a Bíblia do seu lado, você vai acompanhando a leitura aí da sua casa, no seu trabalho, talvez você esteja no carro, um taxista, um motorista de aplicativo, e você parou e agora para poder escutar a voz do Senhor Jesus. Está escrito assim na palavra do nosso Deus: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar para diante dele, para o outro lado, enquanto ele, Jesus, se despedia da multidão. Versículo 25: na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por cima das águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, eles gritavam. Versículo 27: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28: responderam Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter de encontro contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força dos ventos, ele teve medo e começou a submergir. Então ele gritou: salva-me,
Senhor. E prontamente Jesus estendeu as suas mãos e tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e acalmou o mar. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Amém. Deus, Ele nos ama. Ele está pronto para poder nos abençoar. Eu quero chamar você, a sua atenção nesse momento, para algo de Deus para a sua vida agora. Amada igreja, irmãos que me escutam, talvez está até muito longe. Hoje nós temos a tecnologia que nos proporciona aí para lugares distantes. Eu estou na cidade de Contagem ministrando essa mensagem para você, mas isso pode chegar até fora do nosso país, Minas Gerais inteiro, São Paulo, Rio. Eu tenho certeza que Deus separou esse momento para falar com você. Então vamos para a mensagem. A experiência dos discípulos na tempestade aqui agora é um estímulo para quando nós estivermos passando por uma tempestade, uma necessidade, tomar como base esse texto para a nossa vida. Mas eu quero chamar a atenção para algo nesse texto muito importante, que a tempestade, quando chegou na vida desse discípulo, Jesus já sabia que ele iria encontrar com esses discípulos no meio do mar, no meio do oceano. E quando eu comecei a ler nesse texto, versículo 22 do capítulo 14, Jesus, ele pede que os discípulos embarquem agora, entra dentro desse barquinho, e Jesus fala assim: pode ir, depois eu vou encontrar com você. Jesus já sabia, com toda a sua atenção agora, Jesus já sabia que os discípulos iriam passar por um grande problema. E a pergunta é: por que Jesus, mesmo sabendo que agora os seus discípulos, escolhidos dele, a dedo, Jesus era apaixonado por eles, amavam agora todos os 12 discípulos, e agora Jesus pega esses 12 amigos, coloca dentro de uma embarcação, manda agora esses amigos irem para o meio do oceano, sabendo que ali haveria uma grande tempestade, e que poderia, no meio dessa tempestade, pastor Kleber, barco submergir. Essa pergunta fica na minha cabeça o tempo. Por que Deus já tinha revelado para o seu Filho Jesus essa grande tempestade? Libera os 12 discípulos a passar isso sozinhos. Aí bacana, que eu quero que você anote aí no seu caderno, no seu coração. Sabe por que Deus fez isso? Porque Jesus sabia que é melhor você passar pela tempestade debaixo do projeto de Deus, com Deus, do que você ficar na terra com a multidão sem a proteção divina. É melhor você entrar para o problema com Deus do que você ficar em um lugar sem problema nenhum e sem Deus. Na verdade, quando você não tem problema nenhum e não tem Deus, esse é o maior problema da sua vida. E agora Deus, ele permite, Jesus agora ele libera os seus discípulos para enfrentar essa tempestade. Talvez você está passando por um momento difícil da sua vida. Talvez o momento dentro do seu barco pode representar agora o seu trabalho, ou a sua casa, a sua família, o seu lar. E existe várias tempestades vindo de todo lado, sul, de cima, de baixo, para tudo quanto é lugar. Mas eu quero te trazer algo de Deus para a sua vida. Em meio a essa tempestade, escute com toda a sua atenção, abra o seu coração. Você está debaixo do projeto de Deus, e quem está debaixo do projeto de Deus, a tempestade pode ser gigante, que o seu barco não vai afundar, porque quem está no projeto de Deus, quem está no projeto de Deus, o Senhor Jesus, ele vai ter um encontro com você,
e Ele vai te libertar dessa grande tempestade em nome do Senhor Jesus Cristo. Você acredita nisso? Pois eu acredito no que eu estou pregando. No meio da tempestade, Jesus, Ele nos abençoa. E os discípulos agora, eles atemorizados, morrendo de medo, porque a tempestade começou agora a assolar o seu barco. Eu fico imaginando as velas que tinha naquele barco, já não adiantava nada. O leme que tinha naquele barco, já não adiantava para mais nada. Já não tinha um direcionamento, porque as ondas eram fortes demais. Faça uma reflexão aqui agora, feche os teus olhos e pensa na imensidão de um oceano. Por maior que seja o barco, é muito pequeno a proporção do oceano para o mundo. Gente, eu estou falando de algo monstruoso. E o navio desse tamanhozinho aqui, ó. Mas deixa eu só te falar algo. O meu Deus, o seu Deus, Ele comanda o oceano. O meu Deus, o seu Deus, Ele tem o controle do seu barco, mesmo que o leme do seu barco já não consegue direcionar, mesmo que a vela do seu barco já não consegue soprar, mesmo que a onda entra dentro do seu barco, meu irmão, fugiu do seu controle, mas nunca irá fugir do controle de Deus. E não esqueça o que eu vou te dizer: Deus permitiu agora que eles enfrentassem isso, mas Deus não disse que ia deixar você sozinho. Não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas Deus não vai te deixar sozinho nessa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo. Naquele momento, a tempestade assolava, o barco ia quase a pique, o medo estava sobre eles, e a Bíblia nos descreve que de repente, naquela escuridão, os discípulos começam a escutar passos sobre as águas. Pastor Kleber, olha que coisa mais impressionante. Eles começam a escutar passos. Quando você lê a história, você consegue enxergar que naquela tempestade toda, naquele problema todo ali, eles não enxergavam nem um palmo na frente do seu nariz, mas eles escutavam. De repente eles começaram a escutar passos, e aqueles passos foram aproximando, o som foi aumentando, eles começaram a ter um outro medo. Medo primeiro do navio afundar por causa daquela tempestade, e o segundo agora, o medo que entrou dentro deles, porque eles achavam que aqueles passos que eles estavam era de um fantasma, e eles começaram a gritar, atemorizado: é um fantasma. Já afirmavam que era um fantasma. Eu não sei se você parou para imaginar 12 homens reunidos, 12 machos, homens reunidos em um barco, agora com medo e gritando que era um fantasma. O medo era tão explícito na vida deles, e eles gritavam tanto, que Jesus imediatamente gritou para eles: não, sou eu, Jesus. E aí que eu quero que você guarde 5 pontos dessa mensagem no seu coração. Eles tiveram medo. Primeiro ponto. Eu acho que quando você está enfrentando um problema sozinho, o medo é até inevitável. De dupla, 3, trio, quarteto, agora 12 pessoas, 12 homens com medo, atemorizados. Eu sei, às vezes o medo assola a nossa vida, porque nós não sabemos. Quando nós fechamos os nossos olhos espirituais, os olhos da fé, atira a primeira pedra quem não teve medo, porque na maioria das vezes
nós andamos praticamente sozinhos. O medo vem, mas só que no meio dessa tempestade, desse medo, que o medo faz, que o homem paralisa, a ação do medo em nossa vida é nos deixar sem ação. E foi isso que aconteceu no primeiro ponto. O medo foi tão grande que eles só gritaram. Eu esses dias peguei o meu filho Caleb, só para vocês entenderem o que é medo. E na minha rua tem um vizinho, a gente chama ele de baiano. Ele tem uma oficina muito grande, e ele tem 2 Rottweiler muito grandes. Bonito o cachorro, é lindo de se ver longe da gente, né? Mas eu estava com o meu menino na rua, brincando com ele de motinha, né, na motoquinha dele lá. Aí de repente a porta da oficina está aberta, e os cachorros latem assim dentro da oficina, a gente na rua, e de repente veio 2 Rottweiler na minha direção. Foi agora, tem 2 dias isso. Eu falei assim, pronto, eu já peguei o meu menino, já endureci o corpo todo, já esperando a mordida. Vou ver onde vai vir esse negócio agora. Aí eu lembrei que o cachorro, ele fareja o nosso medo, né? Pelo menos as pessoas falam. Aí, pastor Kleber, eu fui ungido de tanto, eu estava cheio de medo, mas eu falei, Deus, e agora? Aí eu peguei meu menino e falei, você vai me morder, eu vou tentar correr, segurar ele, que o pai, ele quer proteger o seu filho. Mas aí eu fui tomado do medo, mas de repente veio a coragem, que eu lembrei, se eu demonstrar medo, aí já era. É aquele velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí eu fui, o que eu fiz? Eu fui estender a mão, coloquei a mão assim, bem perto do focinho, cachorrão, cabeção. Aí ele longe, eu falei assim, nossa, vai dar mordida. Na mão, eu seguro aqui, na mão aqui, e já imaginando. Mas eu fui, coloquei, de repente o cachorro me dá uma lambida. Aí eu falei, glória a Deus. Aí já, o medo quando é controlado, de repente já fui, brinquei com ele, já coloquei meu filho no chão, meu menino gosta de cachorro, já pegou no cachorro, eu já fui andando em direção à minha casa, e o cachorrinho foi acompanhando, eu fui devagarzinho, de repente cheguei, entrei e fechei o portão. Mas a primeira coisa que o medo me fez, foi me travar, foi me deixar sem ação. E os 12 discípulos, pastor Kleber, Alexandre, olha o que aconteceu, algumas horas antes, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, cortava o pão crescia, cortava o pão crescia, cortava o pão, um milagre. Algumas semanas antes, eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. E agora, esses mesmos homens que participaram do milagre de Deus, que estavam andando com Jesus, e Jesus já tinha falado com ele assim, olha, se você tiver fé, tu vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Eles não tiveram a coragem de levantar a mão para o mar e falar assim, mar, acalme, porque nós somos missionários de Deus. Não, o medo tomou conta deles, e eles ficaram sem ação e gritaram, é um fantasma. Primeiro ponto dessa mensagem, o medo nos deixa sem ação. Se deixar que o medo cresça na nossa vida, você não vai fazer nada, você não vai realizar os seus sonhos. Tem muitas pessoas que não conseguem realizar os seus sonhos por causa de medo. Capacidade tem, inteligência tem, sabedoria tem, mas tem o medo que está acima disso tudo. Deus, Ele te chamou, meu irmão, Ele te levantou para deixar o medo debaixo dos seus pés. Você tem capacidade, meu irmão, pega esse medo e joga por terra e vai, age de encontro à solução do seu problema, em nome do Senhor Jesus. Existe Deus na sua vida, você não está sozinho no barco, Deus está com você. Mas o segundo ponto dessa mensagem, Jesus, quando ouviu aqueles homens gritando, Ele disse assim, não temas, sou eu. Ele se identificou, Jesus. Aí o que me deixa muito triste, nesse segundo ponto, pastor Kleber, que eles não conseguiram identificar a voz de Jesus. Talvez você fale assim, pastor Mateus está falando, sei lá, está falando coisa aí que não, ele não identificaram. Eles não identificaram que era Jesus, mesmo ouvindo a voz de Jesus.
E você vai ver Pedro, ele perguntando: realmente é você? Realmente é o Senhor? A minha tristeza como pastor, até mesmo seguidor de Cristo, que tem vezes que é muito fácil, viu, o pastor pregar e jogar tudo para a igreja, mas às vezes nós cometemos esse erro. Nós andamos com Jesus, nós ouvimos a voz de Jesus todo dia, nós falamos de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, mandamos mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, todo dia de manhã: bom dia, Deus é contigo, hoje você vai ouvir a voz dele. Mas quando você está no problema e você escuta a voz de Deus, você não consegue identificá-lo. Alexandre? Tem muitas pessoas que andam com Jesus, Jesus fala com ele, Jesus orienta ele, mas ele não consegue identificar a voz de Cristo. A minha tristeza é que já tinha aqui mais ou menos quase 2 anos. Eles dormiam com Jesus, almoçavam com Jesus, acordavam com Jesus, jantavam com Jesus, café da manhã, multiplicação de pão, eles estavam com Jesus, cura, eles estavam com Jesus. Mas quando Jesus diz para ele, quando Jesus fala com eles, sou eu, eles não conseguem identificar a voz de Cristo. Esse é o segundo ponto. Jesus fala com eles, mas eles não conseguem identificar a voz de Cristo. Terceiro ponto da mensagem: a dúvida falou mais alto. E como o tema dessa mensagem é uma voz no oceano, essa voz gritava: sou eu. Ela estava dizendo assim: eu sou a sua esperança. Essa voz estava dizendo assim: ó, eu sou o milagre da sua vida. Essa voz do oceano estava dizendo: eu sou a sua libertação, eu sou a proteção da sua vida, eu sou a prosperidade, eu sou a porta onde não existe parede, eu sou a chave de todos os cadeados da sua vida. Mas mesmo assim, a dúvida nasceu no coração de todos. O pastor não acredita nisso não. No versículo 28, Pedro fala assim com Jesus, no versículo 28, Pedro diz assim: olha, se és tu, então manda-me ir até a ti. Se és tu, então manda-me ir até a ti. Isso aqui ele fez uma condição. Sim, condição. Para a condição que Jesus, ele fez para ter uma ação. Ele disse isso para Jesus: se é o Senhor, se é, então faça que eu ande até aí onde o Senhor está. E Jesus disse para ele assim: Pedro, então vem. Aqui, Jesus está mandando você sair do barco hoje. Sabe o que eu acho tão bacana nisso? Que a dúvida não estava apenas em Pedro, mas a dúvida estava nos 12. A dúvida estava em todos. Isso foi tão forte, porque apenas um dos 12 que desceram para ter um encontro com Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem tantas pessoas que estão me vendo aí agora, tantas pessoas que hoje nós estamos ao vivo, mas vai ser compartilhado isso. Quantas pessoas estão escutando e que escutará essa mensagem, mas são poucos que irão tomar uma ação. São poucos que vão tomar uma atitude depois de ouvir essa mensagem. É assim. Dentro da igreja nós pegamos para 400, 500, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, mas nem todos pega a palavra e deixa no seu coração e faz que essa palavra age na sua vida, e ele toma uma ação de acordo com o que ele escutou. Se eu estivesse naquele barco, eu queria pagar para ver. E Pedro foi lá, então ele colocou o primeiro pé. Ele viu, ele sentiu agora a água firme como a terra, e desceu. Beleza, se eu tivesse com tanto medo, eu falava: vai Pedro, vai na frente, depois eu vou. Deixa eu ver, se você não afundar eu vou também. Você não viu nenhuma ação dos outros discípulos. O medo, a dúvida era tão grande na vida de todos, e o único que tomou a ação de ir foi Pedro. Você que está me escutando agora, meu irmão, quantas vezes Deus já falou para você: vai? Quantas vezes Deus já disse: eu sou contigo, e você está duvidando? Por quê?
Por que você ainda não desceu desse barco? Por que você ainda não foi em direção a Jesus? Por que você ainda insiste em ficar com o seu freio de mão puxado e o medo dominando a sua vida? Eu sou a boca de Deus agora para a sua vida, meu irmão. Escute, larga esse medo e pula desse barco, porque Jesus vai fazer você andar sobre as águas de acordo com a sua palavra. Ele disse: sai. É isso que Deus está falando com você. É hora de você, meu irmão, tomar uma ação, uma atitude agora. Larga dessa condição. Assim, pessoas que são assim, a sua vida não é próspera. Ele sabe que, segundo a palavra, é só os dízimos e as ofertas que faz a prosperidade entrar dentro da sua vida. Mas ele não consegue ser dizimista, não consegue ser ofertante de jeito nenhum. Deus já disse para você que, se você crer, faria grandes sinais através da sua oração e da sua imposição de mãos. Mas na hora de você fazer isso, o medo entra na sua vida e você não faz. É hora de você acreditar mais em Deus. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, eles tiveram medo. O segundo ponto dessa mensagem é não reconhecer uma voz de Deus. Terceiro, a dúvida. Falou mais alto. Quarto, o milagre já estava acontecendo, mas Pedro não conseguiu ver isso. Pastor Kleber, olha que interessante isso. Missionário Paulo, olha que interessante isso. Pedro já estava andando nas águas. Existe agora, nesse contexto dessa história, um milagre maior do que isso? Existe agora, no contexto dessa história, um milagre maior do que um homem natural? Porque Jesus andar na água aqui, se você vê que ele já fez um tanto de milagre, Jesus. Agora você vê Pedro andando nas águas. Não é algo natural. Mas a voz que estava gritando no oceano disse: sai do barco e vem. Ele foi, acreditou, fez uma condição para Deus, mas acreditou, saiu do barco. Quando ele estava indo em direção a Jesus, o milagre já estava acontecendo. É isso que eu quero que você guarde na sua vida. O milagre já estava acontecendo. Ele já estava andando por cima das águas. E o que Pedro resolve fazer? Olhar para a tempestade. O que Pedro resolve fazer? Olhar para o mar em movimento. Ao invés de ele estar olhando para quem? Para Jesus, que estava na frente dele. Ele optou olhar para os problemas da vida. Tem muitas pessoas que perdem o seu milagre dentro do milagre. Tem muitos que na verdade não é o seu milagre, mas perde o final dele, a concretização do seu milagre. Por quê? Porque no meio onde Deus está agindo, no meio da ação de Deus, ele resolve olhar. Deixa eu olhar para trás, deixa eu olhar para baixo, deixa eu ver. Irmão, para com isso. Jesus te chamou para você olhar para frente. Olha para Cristo, porque quem olha para Cristo não se cansa. Quem olha para Cristo não tem medo. Quem olha para Cristo vence o problema. Quem olha para Cristo e vence a dificuldade. Quem olha para Cristo, ele consegue ver a grandeza de Deus e não consegue enxergar a grandeza que está do seu lado de problema. Talvez o seu problema sempre o problema é maior do que nós, mas se você mantiver o foco olhando para Cristo, meu irmão, nem problema você vai ver. Eu acho tão bonito quando tem alguns cristãos que é cristão de verdade. Eu falo que é os cristãos da harpa, que cantavam aqueles hinos maravilhosos. Meio do problema eles conseguem glorificar a Deus. Você pergunta: como é que você está, meu irmão? Está tudo bem, pastor. O barco do homem está quase submergindo. Como é que você está, meu irmão? Estou na bênção do Pai. Eu sei, eu confio nele. Aqui, o meu milagre já está chegando. Aí você passa algum tempo, aquilo que ele profetizou alguns meses atrás acontece na vida deles. Mas tem outras pessoas que falam assim: eu não aguento mais, porque olharam para onde? Para os problemas. O milagre já estava acontecendo, mas Pedro optou olhar para o problema, esqueceu de olhar para Cristo. Quinto e último passo dessa mensagem, e é o que eu quero falar para você que ainda não se decidiu a aceitar Jesus. Nós estamos na campanha, nós denominamos ela aos pés da cruz. Vamos para o quinto passo dessa mensagem.
E quando você vai para o pé da cruz, você alcança a sua misericórdia, e o maior milagre, a maior bênção, que é a salvação. Eu falo a salvação porque todos nós um dia, todos nós, iremos experimentar a dor da morte. Tem muitas pessoas que almejam, esperam a riqueza, as coisas daqui da terra, mas quando passar pela morte, ele não vai ter a sua salvação, e não vai ter o dom maior, a recompensa maior, que é morar com Jesus. Eu quero falar para você agora, eu quero falar para você que infelizmente não pode estar no seu culto presencial, porque a sua cidade está com um decreto que você não pode ir para a igreja. Mas você está me acompanhando agora, para que você venha fortalecer a sua fé nesse momento. Para você que é desviado, já afastou dos caminhos do Senhor Jesus. Todos os caminhos levam a algum lugar, viu gente? Todos os caminhos levam a algum lugar, mas apenas um leva para Jesus. E é esse caminho que eu estou falando aqui agora para você. Quinto e último ponto dessa mensagem, eu quero orar abençoando a sua vida. Fecha minha Bíblia aqui agora. Quero orar, olhar dentro dos seus olhos, falar isso para você guardar na sua alma. Quinto ponto, Jesus, Ele sempre está com as mãos estendidas para a nossa vida, mesmo quando nós erramos. Eu não sei qual foi o erro que você cometeu, eu não sei qual foi o deslize que você cometeu, mas o Senhor Jesus, Ele está com as mãos estendidas aqui, ó, para poder pegar na sua mão, para poder te resgatar e para poder te salvar. Independente do caminho que você tomou, independente do rumo que a sua vida tomou, Jesus, Ele quer mudar o final da sua história. Coloca a mão na altura do seu coração agora. Aleluia. Eu quero que você repita comigo uma frase: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, a minha mente, meu corpo físico, meu corpo espiritual ao Senhor. Eu entrego tudo nas suas mãos, e que o Senhor venha abençoar a minha vida e muda toda a minha história. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, deixe nos comentários esse vídeo aqui embaixo, aqui, ó. Vai lá, rapidinho. Fala assim: eu aceitei a Jesus ouvindo essa mensagem. Eu levantei as minhas mãos assim, ó. Se você levantou as mãos, essa ação é a ação que você dá legalidade para Deus te segurar. E Ele está te segurando agora. Você fez essa oração pela primeira vez, Deus vai te abençoar com um passaporte espiritual para o reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. E finalizo agora orando para todos, abençoando a sua vida, seu resto de semana. Quinta-feira abençoada, sexta-feira de milagres, sábado mais do que abençoado, domingo nós estaremos aqui novamente. Daqui a pouquinho o pastor Kleber vai estar dando toda a diretriz do que vai acontecer no domingo, mas eu quero abençoar e orar a sua vida, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu oro agora, Senhor Jesus, para centenas, milhares de pessoas. Alguns são meus amigos, mas a maioria, Senhor Jesus, eu não conheço. Mas o Senhor sabe a história de cada um. O Senhor conhece o coração de cada pessoa nesse momento. O Senhor sabe, ó Pai, a dificuldade de cada família agora. Oh, Espírito Santo de Deus, então eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor vai de encontro a essa vida.
Essas pessoas já entenderam, ó Pai, que um sinal haverá na vida deles, e eles não irão gritar, é um fantasma, eles irão pular do barco deles, ó Pai, porque nós estamos tendo agora intimidade com o Senhor Jesus. É só para os íntimos que conseguem identificar a voz de Cristo, e Ele está falando com você nessa noite. Sai do barco, porque eu sou com você agora, eu sou contigo. Vai andar sobre os seus problemas agora, em nome do Senhor Jesus. E se porventura no meio desse milagre, você, meu irmão, por um deslize, olhou para o seu problema, para a dificuldade, e começou a submergir, mesmo Jesus chamando a sua atenção: homem, mulher de pouca fé, porque você duvidaste? Não tenha vergonha você de estender as suas mãos e pedir e clamar pela ajuda de Cristo. Você clama, estende as suas mãos, e a mão de Deus já está estendida para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu abençoo toda a família, eu abençoo todo o lar, Senhor Jesus. Eu coloco, Senhor Deus, essa palavra profética sobre a vida desse irmão como a semente, ó Pai, para poder, Espírito Santo, germinar, Senhor Jesus, germinar frutos de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, em nome do Pai. Receba sobre a sua vida a bênção dessa voz que clama, que grita no oceano, te dizendo: pode vir, que eu estou cuidando de você, em nome do Senhor Jesus.